Bom dia, mais uma manhã aqui com vocês. Gente, eu sou Juliana Moraes e toda vez que eu me apresento eu penso que as pessoas falam: nossa, mas que saco, ela tá se apresentando novamente. Mas sempre a gente tem pessoas novas aqui acompanhando a gente, então por isso da apresentação inicial. Então, para os que não me conhecem, eu sou Juliana Moraes. Eu sou coordenadora aqui da Qualivetes, eu sou idealizadora aqui da nossa equipe e o nosso objetivo é trabalhar com reabilitação animal, com diversas técnicas e métodos. Bom dia, Má! Tô vendo que a Rê já entrou. E nós estamos organizando o webinar que vai acontecer nos dias 6 e 7, no sábado e no domingo. Ainda dá tempo de adquirir. E o nosso objetivo vai ser fazer um evento completamente beneficente, 100% beneficente, para ajudar duas instituições. Então, nessa semana, na segunda-feira, nós recebemos aqui o pessoal da Ajuda Animal. E agora eu vou receber aqui a Renata, representando o pessoal da Vivenda, Quatro Patas. Ela vai explicar um pouquinho melhor sobre tudo para vocês, para que vocês saibam para onde que está indo esse dinheiro do evento, do webinar, tá? Para quem ainda não sabe do que eu estou falando, o webinar será um evento onde nós receberemos estudantes de medicina veterinária, profissionais da área e também os próprios tutores. Então vai ser um dos primeiros eventos, eu nunca conheci outro, que integra esses públicos com o objetivo de trazer informações para que os tutores também consigam mergulhar um pouquinho nesse mundo da medicina integrativa e que consigam tomar melhores decisões para os seus animais, tá? Então, vai acontecer no sábado e no domingo, vai ter início às 8 horas da noite, cada dia vão ter 6 palestras com profissionais diferentes, todos referência, de renome, vocês podem conferir lá na programação. O evento, ele será ao vivo, para que vocês tenham a oportunidade de esclarecer as dúvidas, de conversar com os palestrantes, conosco da organização, e ele vai ter certificado sim para todos os participantes. Então, bom dia para todos. E eu vou chamar aqui a Renata para a gente bater um papinho. Vê se foi aí o convite, Rê. Bom dia. Bom dia. Bem, Rê. Deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bom? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco, que tá meio escuro. A minha também tá. Eu não sei nem por quê, mas eu tô vendo que a minha tela tá um pouco escura também. A sua tá bem clara. É? A minha tá meio escurinha. Eu acho que tá bom. Mas o pessoal pode falar se tá nos vendo bem, se tá nos ouvindo bem. Vai interagir. Eu coloquei um filtro, que é essa hora da manhã só com filtro mesmo, gente. Nessa hora, gente, tá tenso. Fica tranquila que eu coloquei um filtro aqui para colocar. Pronto. Tá então, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui às 7 horas da manhã, né? Para falar da Tudo pela ONG. Tudo pela ONG. Mas eu também quero tocar nesse assunto. Rê, vou pedir para você se apresentar, mas eu sei que tem gente te vendo e falando: ih, esse rosto aí é conhecido da Qualivete, já veio aqui, já falou de felino, já falou de um monte de coisa. Então, quero que você se apresente para os que não te conhecem, e aí já vou emendar a pergunta do porquê você que está aqui falando da Vivenda. Vamos lá. Eu sou a Renata Parmigiani, eu sou médica veterinária, né? Como a Ju falou, vocês já me conhecem aqui de algumas lives, porque eu sou especialista em medicina felina. Porém, estou aqui representando a Vivenda Quatro Patas. É uma associação que é mantida por 3 senhoras, e elas não têm Instagram, e elas estavam com muita vergonha de aparecer, né? Elas não sabem como funciona essa tecnologia e pediram para eu estar aqui representando, porque eu há praticamente 9 anos sou a madrinha, né, da Vivenda Quatro Patas, sou a veterinária responsável por esses peludos. Então, passei por bastante coisa junto com elas.
Eu só estou há 9 anos na Vivenda, né? Mas a instituição ela existe há 14 anos. E a dona Vera, que foi a primeira senhora a começar tudo isso, ela está na ajuda animal desde 1987. Ela começou, até quando elas me mandaram isso, eu falei, gente, acho que eu nem sei se eu podia colocar o ano aqui, porque faz muito tempo. E elas são uns amores, lutam com muita dificuldade, elas são 3 senhoras, né? E assim, a gente, para fazer tudo que a gente precisa, além de muito amor e muita dedicação, a gente precisa muitas vezes de um esforço físico, né, para pegar os animais, para cuidar. A ONG antiga, né, esse ano passado a gente mudou, não era fácil, era um terreno num pé de um morro, bem complexo, então, e elas subiam e desciam e vão toda semana e não conseguem, às vezes tomam anti-inflamatório porque elas têm as suas limitações físicas, mas vão lá, fazem, limpam um canil, xixi, cocô, esteja chovendo, esteja sol. Então, assim, é uma força dessas senhoras que eu pretendo ficar assim quando chegar na idade delas. E, Rê, aonde fica a Vivenda? E aí eu também quero emendar que você fale um pouquinho, porque a gente não colocou endereço de nenhuma ONG que vai ser ajudada. Fomos muito questionadas por isso. Ah, mas a gente queria ver, Ah, a é? gente queria saber. E as pessoas não têm noção do que acontece quando a gente coloca o endereço. Então, queria que Sim. você falasse um pouquinho disso e falasse um pouquinho para a gente de onde fica. Então, é complicado a gente colocar o endereço. Quem quiser, né, se interessar pela Vivenda, que não tem Instagram, eu estou tentando providenciar. Só tem o Facebook. É uma página que não é muito alimentada. A gente vai fazendo aos poucos novamente, né? Não tem ninguém ali que faça essa parte, né, de publicidade da ONG. Nós somos em pouquíssimos, para dizer que não somos em 5. Realmente uma associação independente, né, de protetoras independentes. A gente não tem nenhuma empresa grande que nos ajude. A gente não divulga o endereço por uma questão do abandono, né? Por ter um ponto ali que eu preciso abandonar o meu animal. Eu já sei que lá, o endereço de lá dessa associação, eles cuidam e eu vou levar. Isso já acontece bastante de elas, né, amanhecerem. Tem o Fábio, que é o caseiro que fica lá, que nos ajuda todo santo dia. Ele trabalha lá, né, ele é um funcionário registrado, tudo certinho, que esse é um dos maiores custos, tirando a alimentação que a gente tem, né? Ele acordar, ter animal amarrado na frente, no portão, isso porque não tem nenhuma placa, não tem nada, mas as pessoas ao longo do tempo vão sabendo que ali é uma associação e tal, e vão abandonando, né? Já encontramos situações horríveis, né? A ponto de eu ter que sair de São Paulo porque o cachorro tava com a corda já dentro do pescoço, assim. Então, realmente por isso que a gente não divulga, né? Assim, porque as pessoas abandonam, infelizmente. Então, seria um ponto de abandono. E quantos animais tem hoje lá, Rê? São cães e gatos? São só cães? São Como só que tá? cães. Só cães. Porque, assim, na pandemia, a gente ficava em Carapicuíba, né? E aí não deu muito certo. Aí depois a gente foi na Carapicuíba, até tocou aqui, foi em 2020, né? Que eles estavam, 2010, que é onde estava, e tinha muita enchente, tinha muito problema. Aí acabou indo lá para Cantareira, né? Que é onde a gente estava até o comecinho do ano passado. Aí esse local que eu falei é um morro, né? E aí ele foi invadido por umas pessoas bem perigosas, assim. E foi uma questão muito complicada, porque a gente estava entrando na pandemia e o espaço estava sendo invadido, e aí a gente foi ameaçada que eles iam matar todos os cães, e assim, foi uma situação muito tensa, porque
a gente não tinha para onde ir, né? Enfim, aí depois de muita ajuda, conversar muito, hoje a vivenda, ela tá ali perto da Serra do Mar. Eu não posso falar o endereço, né? Não. Não. Aqui eu tava olhando. Ali perto da Serra do Mar, que na verdade é São Bernardo, ali, Serra do Mar, tipo, eu, Meio eu sou Riacho, péssima com localização. meio, Hã? Ria- meio Riacho Grande ali que chama. Isso, esse aí. Que eu fui lá por causa até da pandemia, esse ano eu fui 2 vezes. Um para fazer, para conhecer, e outro para poder fazer a vacinação, a campanha de vacinação, a qual eu sou responsável anualmente. Todos eles são vacinados com V8 e raiva, vacina ética veterinária. É, então, a gente tá, assim, teve toda essa questão. Nesse ano nós perdemos muitos animais, porque a gente só tem animais idosos lá, né? Só cães velhinhos. A gente tem uma faixa etária aí da melhor idade de 10 a 18 anos conosco. Então, é uma idade que demanda vários cuidados, que infelizmente a gente faz o possível, né? Quantos Mas cães a gente você está longe. tem? Rê? Hoje a gente está com 48. 48 cães. Mas quando eu Todos comecei, todos idosos, bem idosinhos. Quando eu comecei, a gente chegou a ter 147 animais já lá, cães, né? É porque por essas localizações a gente não consegue ter felinos lá. Os felinos que aparecem, eles são soltos, né? Vida livre, não dá para montar um gatil. Né? Então, a gente alimenta alguns gatos, mas eles são mais ferais, por eles serem de vida livre, nessas áreas mais afastadas, né? Lá na Cantareira, principalmente, eu tentei pegar uma vez, achando que, né? Eu não tinha muita noção do que era um gato de vida livre, nem era especialista ainda, fazem muitos anos atrás. E aí, assim, realmente não dá, assim, eles são ariscos, que a maioria das pessoas machuca, né? E eles não estão acostumados com alguém que cuide. Então, dá um choque de realidade muito grande com o que a gente vive aqui em São Paulo, né? Com os clientes que a gente atende, com mais ou menos a faixa etária, a faixa, né, financeira dos nossos clientes. Então, eu sempre tento fazer o possível, mas ainda está muito longe, né? Tem situações que a gente fala assim, olha, a gente faz o que dá e seria melhor do que ele tá passando fome na rua, assim. É triste falar, mas a gente não tem realmente ajuda, né? Só de ração, eles comem uma ração que a gente chama de, né, combate, né? Que é uma ração mais simples, né? Que é a ração Boni, que a gente consegue comprar direto da fábrica Primor, né? Só o mês de fevereiro, esse mês que agora a gente, né, de dezembro para janeiro, a gente perdeu bastante animaizinhos aí. A gente tem uma conta de R$ 3.220. Isso é mensal, são 40 sacos de 15 quilos. Então, assim, fora o aluguel do espaço, fora o funcionário. Então, assim, é muito caro, né, manter todos esses animais. Então, por exemplo, eles comem uma vez ao dia. Comem. É ideal? Não, não é. Mas a gente não tem padrinhos, né? Tiveram ao longo desses anos algumas pessoas que se interessaram, apadrinharam alguns cães, mas o fato de a gente não estar nas mídias, o fato de a gente ser uma associação muito pequenininha, né? Nós éramos em 4, hoje nós somos só em 3. Então, é difícil, né? Só uma tem carro, que é a dona Vera, então para se locomover também é mais difícil. e não recebe nenhuma ajuda governamental, Rê, nenhuma ajuda de Não, nada. São de realmente as pessoas nada. que querem fazer algum tipo de doação. E essas pessoas que Sim. querem procuram quem? Quem, aonde, como? Então, eu tô até com os dados aqui da Vivenda, né? Tem uma conta aberta no nome da Vivenda, onde a gente, sempre que precisa, a gente mostra os extratos, né? Porque realmente, eu acho que as pessoas elas têm que se preocupar para onde elas estão doando, né? Porque, infelizmente, nesse meio, como em qualquer outro, mas infelizmente nesse meio, tem muita gente que se aproveita da causa animal, se aproveita do bom coração de muitas pessoas, às vezes, eu quero ajudar, e aí acaba
não direcionando para o lugar correto. Como a gente tem a página no Facebook, tá lá os dados, né? E assim, quando a gente faz muitas rifas, muitos bingos, os bingos antes da pandemia, né? Agora a gente só está sobrevivendo de rifa online, o que piorou bastante as coisas, porque os bingos presenciais ajudavam bastante, né? Então as pessoas doavam um secador, doa uma panela, doa a dona Vera fofa, ela pega pano de prato, borda, tudo, assim, aqueles panos de pratos maravilhosos que eu não tenho nem coragem de usar, né? Eu tenho vários que eu falo, gente, não vou usar porque é tão bonitinho. Então a gente bingava isso, né? Muito mais elas do que eu. Mas mensalmente tinha o bingo presencial. E nisso movimentava um pouco mais de dinheiro, né? Aí com a pandemia, a gente agora só está sobrevivendo de rifa online, que é mensal também. Então, a Tânia, ela tira foto das rifas, né, dos nomes, e você vai lá e fala, olha, eu quero o nome YZ. Aí ela vai e anota. Aí, quando você manda falar, esse nome já não tem. E aí, assim, essa coisa bem caseira, né? E a gente vai indo, assim, a gente vai tentando. Então, tem a conta, se puder, depois eu passo. E assim, eu assino embaixo. Poucas coisas eu assino embaixo na minha vida, mas uma delas é a idoneidade da Tânia, da Vera e da G, que são as três responsáveis pela associação. Elas são super do bem e realmente levaram e levam essa ONG nas costas com muito amor. É muito amor aos animais, assim, porque Todos realmente estão castrados, eles estão em condições de serem doados. Sim, todos eles estão em condições de serem doados. Todos estão castrados, vacinados. E assim, o que a gente mais pede ajuda, por exemplo, como eles estão numa idade, né, uma idade já mais avançada, muitos têm problemas cardíacos, muitos têm problemas endócrinos. Nós perdemos recentemente uma cachorrinha que estava conosco, que a gente conseguiu fazer um ultrassom, então tem que pegar ela lá, trazer para São Paulo, fazer o ultrassom, diagnosticou-se um tumor no fígado, e ela voltou para a ONG e a gente deu qualidade de vida para ela no sentido, ela não sentia dor, ela comia, não vomitava, né, não passava mal, então eu consegui o máximo, eu fiz o máximo que eu pude em relação à medicação oral, então muitas vezes eu vou lá, compro, mando manipular, pago do meu bolso, mando para elas, pede para o motoboy entregar e tal, mas a gente não fez mais nada além disso, né, a gente não consegue usar medicina complementar, a gente não consegue integrar, né? E para esses pacientes seria o ideal, né? A gente tem muitos... Desculpa, te cortei, mas esses dias você me passou um videozinho que eu compartilhei aqui com alguns tutores específicos que era de um animalzinho especial, porque tinha sofrido um acidente, né? E aí foi uma das coisas que você colocou, a gente conversando. Você falou, ele vai receber comida e água, mas ele não vai receber nada além disso e passa a ser um local inadequado para ele, porque ele passa a ter necessidades especiais. Então, tudo aquilo que a gente poderia ter com uma melhora aí de qualidade de vida, com uma terapia complementar, ou mesmo se ele estivesse em São Paulo, é mais difícil, né? Porque é um animal que não está adotado e é tudo mais complicado. Então, a Mari está perguntando, onde vocês divulgam esses animais para adoção? Onde eles estão? Onde a gente vê a carinha deles? Como que faz para as pessoas terem contato com esses animais e, de repente, pensarem na adoção? Então, a grande verdade é que a gente divulga pouco, tá? Isso é um problema que nós temos lá. A gente acaba divulgando pouco porque a gente assim, eu não participo toda semana, né? Eu, infelizmente, não consigo lá com a minha agenda profissional. Então, eu pedi outro dia uns vídeos de alguns animais que eu estava tentando achar, porque eu sempre tento achar dono, né? Tutores responsáveis que não vão abandonar de novo esses animais, porque é importante a gente lembrar que nós doamos, tentamos fazer a doação, mas a gente não vai doar para o primeiro que vai falar, oi, eu quero adotar. A gente fala, que bom, tá um animal para você, beijo, né?
Não, a gente tem, assim, uma série, né, de perguntas, tem um questionário, a gente faz visita até a sua casa, a gente tem que conversar. Outro dia uma pessoa se interessou e ela falou assim para mim, mas você tá querendo saber até a cor da minha cueca? Eu falei, olha, não queria saber esse detalhe, justamente isso não me interessa. Mas realmente eu tenho que ter certeza que você vai cuidar desse animal, porque em todas as fases dá um custo, né? Mas nessa fase dá mais ainda. E você não vai abandonar de novo quando descobrir que ele está mais doente do que já parece, né? Então, porque esse reabandono, né? Não sei nem se existe essa palavra. Me perdoem, gente, que essa hora meu cérebro não funciona, tá? Mas A gente tem que tentar. Né? muito, né? Eu também não sei se existe reabandono. Aliás, a Adriana tá aí. A Adri super nos Ah, por ajuda favor, em gente. português, ela é revisora. Então, Nossa, que eu vergonha falo a umas minha besteiras aqui. aqui 7 horas da manhã e vejo que a Adri tá sempre aí. Eu falo, Dri, me ajuda. Pelo amor de Deus, me Acredito que ajuda não também. exista reabandono, porque não é para ter nenhum abandono que dirá o reabandono. Mas Sim, a gente sabe que isso acontece muito, né? Então a pessoa pega o bichinho e aí, gente, começa a aparecer, né? Porque é a velha história do quem procura acha. Você vai levar esse animalzinho para tua casa, você vai começar a dar um cuidado sim. para ele. Do mesmo jeito que ele vai melhorar, às vezes alguma doencinha você vai descobrir aí também, porque ele nunca teve esse acompanhamento de perto, né? Então faz Sim. parte de quem. Eu vou falar de quem adota um idoso, mas nem é verdade, né, Rê? De quem tem um animal. Porque aí a pessoa não adota um idoso, mas vai lá e compra um pug. Então, assim, doença. E aí tô jogando a culpa no pug, gente, mas eu tenho um poodle, tenho os Sim. boxers, tem, enfim, cada Tem raça várias tem uma raças. predisposição racial aí que vai trazer uma Sim. predisposição de doencinhas. Então ninguém tá livre comprando aquele bichinho pequenininho. Não, vai ter as descobertas também. Então ter um animal é custo, né? Com certeza. É. Mas eu não respondi a pergunta da Mari, né? Ela perguntou onde que a gente divulga. Então, realmente essa parte de divulgação, ela não é muito bem feita. Há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, se eu não me engano, às vezes quando a gente tem ajuda da Ampara. Né? Tem uma outra amiga delas que conseguiu colocar a vivenda na lista da Ampara, né? Que a Ampara tem, gente, milhões de animais para ajudar também, então não é sempre que nós somos agraciados com a ajuda da Ampara, mas já recebemos alguns antipulgas, uma vez a gente recebeu um lote de vacina, então assim, a Ampara ela sempre tenta fazer o possível para todas as ONGs que existem, né? Que são, infelizmente, muitas, né? E eu falo infelizmente porque isso mostra o quanto as pessoas não se importam, né? Porque se as pessoas se importassem mais, se adotassem mais, teríamos menos animais abandonados e, consequentemente, menos ONGs, né? É esse meu raciocínio, tá? Na verdade, a gente acaba não divulgando tanto, né? Isso precisaria dessa fonte. A Ampara tinha um desfile que ela começou a fazer no Higienópolis, no shopping Higienópolis, e a gente tentou participar de dois desfiles com os cachorros, só que acabou não dando muito certo, porque são cachorros que, como eles vivem naquele, né, no canil, no mundinho deles, eles ficaram muito agitados, os poucos cães que nós levamos, né? Eles ficaram muito agitados quando viram tudo aquilo de gente, o transporte, né? Pegar lá da ONG, tem que levar para o banho e tosa, dar um banho, porque infelizmente eles não estão cheirando perfume todos os dias, tá? Eu tive alguns voluntários até que uma vez eu consegui, porque realmente o trabalho voluntariado, o que eu preciso de alguém que vá lá comigo, me O ajudar a segurar o braçal, né? O cachorro. braçal. Não é O só o braçal, sei lá, depósito. limpar xixi e cocô, não ter frescura e tal. Chegou lá e falou, nossa, mas eles fedem. Aí eu olhei para a pessoa e falei, eles não tomam banho semanal, né? Se eu conseguisse dar banho neles, para mim seria uma vitória, mas infelizmente não dá. Aí a pessoa, nossa, mas tem pulga. Eu falei, tem, eles têm pulga, tem, a gente faz o possível, mas antipulga é caro. Você, né, por ser tutora de um animal, sabe disso. Como é que eu vou comprar antipulga para todo mundo? Seria o meu sonho, né? Quando eu posso, eu sempre estou comprando Seresto para eles. Já falei as marcas, não sei se podia, que eu me Pode, empolgo.
Pode super, Pode. super, não tem É, problema. aí, Coleta, tá, gente? Para quem essa é uma coleira. interessa, é uma coleira, então é uma opção bem legal aí, anti-ectoparasitas, né? Que são as pulgas, os É. carrapatos, dura E bastante tempo. previne. São 8 meses e ainda tem a prevenção do mosquito da leishmaniose, né? Que, É assim como ótimo. eles. É. Então, quando eu posso, eu estou sempre comprando. Então, cada mês eu vou comprando para um e vou tentando. Às vezes eu consigo ajuda externa de amigos, mas a gente, assim, eu sempre fico na minha família, que já não aguenta mais que eu peço, os amigos próximos falam, então, gente, vocês não querem? Aí tem esse cachorrinho, não tá, ó, tá com tanta pulga, vocês não. Olha, eu ponho a foto, eu faço. Mas eles também, né? A Tânia, a Vera e a G, com os amigos próximos também, que sempre ajudam, então comprando todo mês os números da rifa. Né? Então, nesse modo online que a gente está agora, que elas tiveram que se adaptar, né? Sempre você vê que todo mês são as mesmas pessoas que compram os números. Então, ajuda, né? Não faz muita, não é aquela coisa e tal, mas ajuda a pagar, tentar pagar o básico, né? A gente tem uma dívida ativa um pouco grande ainda por causa desse transporte, né? Porque nós saímos lá da Serra para ir para São Bernardo, é bem longe, né? Então a gente teve que chamar uma empresa para ajudar a fazer isso, fora os carros de amigos, quem fez para participar, colocar no carro para levar, eles assustam, né? Porque nunca andaram de carro. Então, esse novo espaço que agora a gente está é maravilhoso, no sentido de comparação ao outro, né? Primeiro que não é no morro, a gente tem menos chance de ser invadido. A gente tem menos cobras lá agora, porque nós tivemos também muitos falecimentos devido a picadas de cobra. Porque como eles foram invadindo, né? Você vai invadindo e vai subindo, né? O pessoal vai subindo e invadindo. Então, como era uma área ali meio mato, né? Que a gente ficava, então tinha muita cobra, né? E aí, conforme eles foram invadindo, as cobras foram indo para a ONG. E elas descobriram a ONG, que eu acho que elas não tinham descoberto ainda. E aí a gente perdeu alguns animais nisso. E então, assim, tiveram essas questões. Então, o novo local não tem, né? Pelo menos até agora a gente não teve esse Elas problema. moram lá, Rê? Não, Não. não moram. Não, não. Quem mora lá é o caseiro, né? É o Fábio, Fica. que fica todos os dias lá, ele mora lá e tal. Então, ele que dá a comida de manhã, que limpa os canis, todo dia dá os remédios, né? A gente faz o possível. Então, toda vez que eu consigo sair da minha rotina e ir até lá, aí eu avalio todos, é que muitas vezes eu não consigo ter tempo de avaliar todo mundo, né? Eu brinco que é meio consulta 5 minutos. E assim, você não para nem para sentar fazer um xixi, porque senão se você fizer isso, você não vai atender o outro animal. Então, e aí assim, eu olho e falo, gente, eu tenho que dar 300 mil remédios. O que a gente tem de doação? Eu olho e aí eu tenho que escolher quem vai tomar remédio e quem não vai. Então, assim, realmente é um trabalho bem difícil, sabe? Sim, E sabe? às vezes, tô meio emotiva. É que esse assunto mexe muito comigo, assim, são 9 anos aí tentando fazer uma diferença, né? Eu sei que eu faço alguma diferença, mas para mim que sou veterinária, tenho conhecimento de o que eu poderia, né? O que existe para esses animais, o que ainda, né, poderia ser feito A gente às tem uma vezes desola. pergunta aqui, Rê, da doação. É a partir de quanto para poder ajudar? E aí, eu arriscaria dizer que a partir de 1 centavo, que é a moeda que a gente tem Sim. mais baixa aí, né? As pessoas acham que para ajudar precisa assim, eu preciso dar, sei lá, R$ 500 para ajudar. Fala, gente, não, me dá R$ 1, entendeu? Vou fazer um cartazinho pedindo. Qualquer valor vale. E ainda mais se você puder fazer isso mensalmente. Então, por exemplo, se você puder doar R$ 10 todo mês, R$ 5 todo mês, já vai ajudar muito, muito, porque a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, junta e consegue fazer alguma coisa, né?
Eu acho que a frequência, né? As coisas que fazem muita diferença nesses locais é a frequência. Então, quando eles têm aquelas pessoas que eles sempre podem contar, então, aquela pessoa sempre dá R$ 50, aquela pessoa sempre dá 10, aquela pessoa sempre dá 5. Então, é legal porque elas conseguem contar com esse dinheiro numa emergência, conseguem saber que essa pessoa quer ajudar. E eu também entendo que tem gente que não pode dar nem um centavo. E tá tudo bem também, e pode entrar em contato e de repente ir lá um dia e ajudar a cortar a unha de todo mundo. Pode ir lá e ajudar a limpar a Sim, orelha de vai todo dar mundo. banho. E, Não, é o que eu e aí, falo. Não precisa só, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que, assim, não podem, né, dar, e, gente, a gente vive num país difícil, é óbvio, às vezes R$ 10 para aquela pessoa vai fazer muita diferença no mês, e eu super entendo. Então, só que assim, você pode ser voluntário, né, então, até porque, gente, muitas vezes o trabalho braçal que a gente falou, né, de ir lá, ajudar a limpar xixi, cocô, ajudar a cortar a unha, a ir lá na campanha de vacinação. Eu, no começo, consegui algumas pessoas voluntárias, tive alguns amigos veterinários que foram, mas é isso que, assim, a constância, né? Todo ano, ou toda vez que tem que ir. Então, aí as pessoas acabam desistindo, né? É difícil você ter uma adesão de sempre estar lá, né? Ou pelo menos, essa vez eu não pude ir, mas na próxima eu vou. Então, esse trabalho de estar lá, né? Às vezes só para segurar no colo e fazer carinho. Isso já vale muito para eles, assim, que é uma coisa que na rotina do dia a dia a gente não consegue ficar abraçando, com eles no colo, fazendo muito carinho para todos, porque senão a gente não consegue fazer, né, o manejo que tem que fazer, de limpar todo mundo. Por exemplo, na campanha de vacinação, eu tenho que vacinar todos aqueles animais, e a gente luta contra o tempo, né? Porque já vacinei, tem cada vídeo que assim, hoje a gente olha e fala, gente, que engraçado, né? A gente ri, mas na hora deu um desespero absurdo. Eu com todas as vacinas e um temporal, assim, surreal, assim. Eu acho que eu fiquei molhada por uns 5 dias, assim. E tinha eu, o Fábio e as senhoras. E a gente tinha, nessa época, eu acho que essa foi uma vez muito difícil. Eu acho que a gente tinha uns 80 animais. E a gente não tinha luz, não é que a gente tem holofotes externos, então tem luz noturna. Não tem, gente. À noite é escuro lá. E eu precisava correr contra o tempo, então não dava para esperar a chuva passar. Entendeu? Precisava vacinar na chuva e bora lá, vamos fazer o que precisa. Então hoje a gente ri de alguns vídeos, mas na hora é um desespero, né? Porque eu não posso ir embora com aquelas vacinas. Até porque a volta elas não vão durar, né? Porque as vacinas têm que ser armazenadas numa temperatura. Quando a gente anda com as térmicas, elas conseguem manter até um certo tempo, depois não mantém mais. Então você pode arriscar perder a qualidade dessa vacina. Enfim, então é assim, assim, você né? saber que tem alguém lá ajuda, né? Contar, que você possa contar com as pessoas faz Mas muita pelo diferença. que você está contando e compartilhando, me traz a impressão que vocês precisam de voluntários que talvez nem saiam de casa, que por exemplo, publicitário, alguém que queira fazer uma rede social para essa ONG, é alguém que queira pegar a fotinho desses animais com elas e colocar. Porque, né, gente, o que não é visto não é lembrado. Isso é um fato. Não. A gente que tem empresa sabe que a gente vive aqui 24 horas pelas redes sociais, né? Então, a gente foi bloqueada do Instagram e faz uma semana a gente ficou maluca, porque como assim? Como que a gente fala? Como que a gente se comunica? Como que a gente conta o que a gente está fazendo, né? E às vezes eu entendo que a Renata faz a doação dela como profissional que é possível, mas tem outros profissionais que podem doar, né? Um Instagram, um cadastro, aí vai o outro, coloca as fotos. Aí você não precisa Não. também ser um publicitário, você não precisa ser um as da tecnologia, né? Hoje o pessoal, para cuidar da vida dos outros, adora mexer no Instagram. Então vai fazer coisa útil, vai por foto de cachorro, né? Vai fazer outra coisa. Então acho que dá para ajudar É, sem sair de casa. Então tem as pessoas que, igual você contou, né? Ai, mas eles não cheiram bem. Ai, mas não gosto de vir aqui. Existem essas pessoas e tá tudo bem, a gente respeita também, não tem sim. problema. Aí você pode ajudar de outra forma. E ok, se todo mundo É. fizer, a gente veterinário sofre muito disso.
Sempre que a gente vai fazer uma ação, tem um bendito que fala assim: ai, mas por que você não ajuda a criança? Aí a gente pensa: então, por que você não ajuda a criança? Eu ajudo o cachorro, todo mundo fica feliz e todo mundo fica bem. Porque ao invés dele ajudar alguém, ele está criticando quem decidiu ajudar pelo menos uma espécie, né? Então, eu acho que essa é uma questão e dá para ajudar de vários jeitos, né? Não precisa. É aquela coisa que a gente fala, né? Se você começar a praticar um pouco mais de empatia ao próximo, e seja humano ou animal, né? Se você tentar fazer diferença para alguém, para alguma espécie, você tentar fazer diferença, às vezes, na sua família, no seu dia a dia, né? Então, tentar ser uma pessoa mais empática, uma pessoa que vai pensar antes de falar, pensar antes de criticar, pensar antes de tomar alguma atitude drástica, né? Eu acho que o mundo estaria melhor, né? Então, as pessoas tinham que olhar um pouquinho mais, ver o que elas podem ajudar e não o que elas podem criticar, né? Mas aí vai de cada um, não tem jeito. Sim, Mas mas se às vezes todo a mundo fizer pessoa um deixa pouquinho, já ajuda, né? ela falar: eu não consigo fazer nada. E aí não é verdade. Às vezes é uma coisinha que, ao seu ver, é pequeno, mas que você consegue fazer, né? Então, Sim. entre em contato. A Renata, ela divulga, e a gente tem a página da Vetlux, que é a página da Rê. Então, por lá mesmo, vocês conseguem mandar mensagem, Messenger. A gente está em contato constante aqui com a Renata. Então, tem dúvida, quer ajudar, enfim, entre em contato conosco. A gente faz essa ponte aí da comunicação e vocês ajudam como dá, né? Isso acho que podemos Sim. começar Não. já, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu agradeço muito se alguém se interessar por fazer a página e aí, assim, as fotos, vídeos, isso elas conseguem mandar. Lógico que vocês vão ter que dar uma editada, tem que pedir algumas fotos. Olha, tira desse jeito, tem que ter paciência, porque lembrando, né, os celulares e o conhecimento tecnológico não faz muito parte do dia a dia delas, né? Então, a gente tem que também, aquela coisa, né? A gente tem que ter empatia e paciência em algumas situações, para até chegar aquela foto que você queira postar, mas vai ajudar demais já, porque realmente eu não dou conta. É uma época que eu tentei fazer a página, não existia nem Instagram, né, gente? Estou ficando bem velha, não tinha Instagram, só tinha o Face, a gente tentou, mas eu não consigo alimentar a página, né? Eu não dou conta dessa constância. Aquele cadeirante que a gente estava comentando, né? Ele foi abandonado lá. Então, aí, novamente, por que a gente não divulga exatamente o endereço? Lógico que quem quiser ir lá, conhecer, fazer uma visita, óbvio que a gente vai contar, né? E a gente vai junto e vai adorar se você puder ser um voluntário presencial ou um voluntário online, como a gente já falou. Mas, assim, ele foi abandonado. É aquela coisa, acordou e ele estava lá amarrado no portão. Então, é um cachorro novo, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, porque isso é recente, faz umas 2, 3 semanas. Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda avaliar esse animal, foi só por fotos. Já foi levado a um outro colega que é da região, e realmente foi tirado o raio-x. Ele tem uma lesão na coluna, ele não vai voltar mais a andar. A gente não sabe o que aconteceu, se bateram, o que foi. Mas ele perdeu os movimentos da patinha de trás, né? Das duas de trás. E aí, óbvio que o ideal seria o quê? Ele fazer uma acupuntura, ele usar fitoterapia, ele usar medicina quântica, ele usar alopatia para dor crônica que ele vai desenvolver, se é que ele já não tem, porque como eu não examinei 100%, eu não tenho como dar esse parecer. E ele precisaria de fisioterapia, ele precisaria, assim, de tudo que um animal cadeirante precisa, né? Nutracêutico, uma alimentação especial. E aí, anteontem, inclusive, a gente ganhou um carrinho. Então, agora ele não está mais se arrastando no cimento, e porque a minha preocupação era essa. Eu falei, gente, ele vai formar várias feridas, vai abrir, né? Já vai formar, né? A gente sabe que escara de decúbito é complicado. Mas eu falei, gente, ali é cimento que a gente não tem um porcelanato no chão ali, né? Então, ele vai abrir inteiro de ferida. E eu estava desesperada atrás, ver o que a gente ia fazer. E realmente agora ele ganhou um carrinho, a gente conseguiu um carrinho. Então ele
tá andando para lá e para cá, o vídeo dele, elas me mandaram ontem. Foi emocionante ver, assim, ele ficou muito animado, ele tava andando assim como dizendo, nossa, mas agora eu posso correr? E aí ele saiu desembestado, assim, gente, foi muito fofo, assim, foi emocionante de ver ele correndo, assim, porque esse novo espaço, o bacana é que é um aluguel um pouco mais caro que a gente assumiu, óbvio que a gente precisava sair, né, como eu falei, no começo da pandemia foi uma situação, assim, foi desesperador, realmente, saber que tinha possibilidade de os cachorros não existirem mais do dia para a noite, e contra algumas coisas a gente não tem como, né, falar, não, eu vou assumir e chegar lá, onde nem polícia chega, né? Não sei se as pessoas me entenderam, mas foi bem difícil, assim. E agora nesse espaço que o aluguel é mais caro ainda, mas tem um espaço onde eles podem correr, coisa que eles nunca fizeram na vida. Então, porque eles sempre ficaram presos nos canis. Né? Eles não são animais que sabem passear na coleira, e a gente, com o volume de animais e as coisas para fazer, não dá para colocar todos na coleira, eles não passeavam todos os dias, nem uma vez por semana. Então, eles ficavam presos no canil, entendeu? E aí, a gente agora tem esse espaço, então vai fazendo revezamento, então solta, ficam uns 20 minutos soltos correndo, eles estão tão felizes que a gente se esforça para pagar o aluguel desse espaço, que vale a pena. Então, a Mari está falando aí, Rê, vamos conversar, ver o que fazer para colocar as redes sociais no ar para ontem. Eu acho que realmente essa é uma necessidade mesmo, né? Eu, particularmente, eu evito muito colocar esse tipo de informação na página da Qualivets. E aí, por quê, gente? Porque nós que somos veterinários, a gente recebe cerca de 10, 15 por dia entre animais perdidos, precisando de ajuda, resgates emergenciais. E aí a gente pode perder o foco da medicina integrativa e vai chegar uma hora que vocês vão falar, tá, e aí? Eu entrei aqui para saber de acupuntura e é a mesma coisa sempre. Mas eu acho que nesse caso da vivenda, a gente consegue sim abrir uma exceção e trazer esses animais para conseguir mesmo mostrar eles, mostrar o que faz, até porque eu entendo que nessas condições, para essas senhoras, elas sempre vão ajudar, com certeza, mas até pela idade avançada delas e dos animais, o ideal é diminuir mesmo esses animais, começar a achar donos, padrinhos e tudo mais. Elas sempre vão ajudar, claro, quem tem esse perfil vai com esse perfil até morrer, mas que diminua, né, gente? Vai chegar uma hora que os animais não têm condição, as senhoras não têm condição e tudo É o grande medo delas, na verdade. Isso a gente já conversou, é até um assunto delicadíssimo, né? Porque nós conseguimos, nesses anos todos, algumas adoções, mas foram muito poucas, né? E aí, na verdade, o número foi diminuindo porque eles foram morrendo. Essa é, assim, é a verdade, né? Ela é feia, mas é a verdade que eles foram falecendo. Por vários motivos, né? Novamente, pela idade avançada, por não receberem um tratamento, então a gente não consegue fazer medicina preventiva neles. Então, assim, fica doente, a gente tenta fazer o que dá e acaba falecendo. Então, por isso que o número reduziu bastante. E aí a gente realmente só pega nessas situações que, apesar de não poder, a gente fala, gente, não dá para fechar o olho, né? Mas a gente não faz resgate, a gente é marcado algumas vezes por algumas pessoas. Eu acabo passando por isso diariamente, né? Muitos clientes ou muitas pessoas me marcam, falam, vai lá, pega o animal, e eu falo, gente, onde que eu vou pôr, sabe? Eu não consigo salvar o mundo, entendeu? Infelizmente. A gente, quando é novo, né? A gente é mais idealista, a gente acha que a gente vai fazer tudo e vai dar tudo certo. Mas quando a gente vem para a vida real, a vida adulta, né, a gente vê que a gente tem que fazer até o nosso limite, né? Eu acho que a gente sempre tem que ajudar e ir atrás, mas eu realmente não consigo mais assumir mais nenhum animal, né? Porque já tento fazer dentro das minhas possibilidades, ajudar todos esses, e mais os meus, né? Que eu também tenho os meus pets que também precisam dos cuidados, e tudo gira em torno de
de um custo, né? Essa é a verdade, né? Então, uma ração de qualidade, um antipulga, um banho, né? Um tratamento, ele tem um custo, né? A gente precisa pensar direitinho o que a gente pode fazer, porque senão você resgata o animal, aí você fala, ai, não posso mais ficar com ele, aí você vai pôr na rua de novo. Então, é delicado, né? Então, a gente faz o que a gente pode, mas é um assunto delicado que a gente conversa que elas estão também, né? Elas eram em 4 senhoras, já não são mais, né? Hoje são em 3. Então, que é a Vera, a Tânia e a G. E eu não sei até quando nós contaremos com as 3, né? Porque é o que a gente fala, né? Elas brincam comigo, elas falam, ai, doutora, aqui é tudo um asilo, a gente e os bichinhos. Isso me preocupa muito. Eu tive situações que, como eu tô há 9 anos com elas, né? A gente já tem liberdade bastante para falar, conversar e tal. E às vezes tiveram algumas situações pessoais delas que, assim, eu nem dormia à noite, porque eu falei, gente, como é que vai, o que eu vou fazer, né, se elas não puderem continuar ou se a gente reduzir o número, né, de senhoras. Então, é uma preocupação minha. Toda vez que eu vou lá, eu falo, gente, como eu queria dono, né? Por exemplo, aproveitando a propaganda, nós temos um pitbull lá, ó, de raça, hein, gente? Lá é difícil ter de raça, tudo vira latinha. Mas nós temos um pitbull branco que foi abandonado, esse que estava com a corda no pescoço, que praticamente ele não tinha mais pescoço, e ele foi abandonado junto com uma... ela é meio uma Doberman lata, assim, sabe? Ela lembra, assim, num parente distante de uma Doberman, mas eu acho até ela mais bonita, vira-latinha, assim. E eles foram abandonados juntos, 2 animais de porte grande. Eles têm... O Pete tá, acho que com 35 quilos, e ela tem uns 30 e poucos, quase 40. Então, assim, eles comem bastante. Antipulga para eles é bem difícil, né? E ele é um pitbull branco. E ele tá 1 ano e meio com a gente. Ele é super dócil conosco. E com ela, que eu acho que eles foram criados juntos. Não sei como ele é com outros cães, porque a gente não solta, né? Não, a gente não vai pagar para ver o que vai acontecer. Mas, assim, eu sempre tento doar ele. Porque, assim, é um cachorro que logo mais, ele é novo, ele tem em volta de uns 2, 3 anos. Ele vai precisar de alguns cuidados, ele toma sol, ali o sol é super forte, sem protetor solar, ele não toma banho semanal com shampoo especial, e ele é branco, né? Para quem não sabe, os pitbulls que a gente fala, né? Os brancos, os red noses, eles desenvolvem, né? Tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele. E eu já olho para ele, desde que ele apareceu, eu já olho e falo, ai, gente, é um pitbull branco, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cachorro? E eu falo, ele precisa tomar ômega 3, ele precisa tomar uma série de medicações para evitar, né? E quando tiver, a gente poder cuidar. Porque o tratamento existe, mas ele assim, para o bolso da vivenda não vai rolar. Entendeu? Então, desde que a gente pegou, às vezes como veterinária, é difícil, porque por a gente já ter um conhecimento, eu bato o olho no animal e falo, ai, Deus do céu, vai precisar disso, 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 disso. A gente vê tô problema, lascada. né? Porque a gente não faz carinho, faz exame clínico, né? Vai palpando, fala isso. Aqui tá com aumento de volume, aqui tá inchado, aqui isso, aqui aquilo. Mas, assim. Pra gente, então, foi uma surpresa receber a Rê aqui para falar. Eu acompanho um pouco da jornada dela. Ela é extremamente engajada com animais de rua, animais que precisam de ajuda. Ela, na minha opinião, tá? Eu sou amiga da Renata há bastante tempo, vários anos. Na minha opinião, a Renata não vai até o limite dela, ela passa dos limites dela, então, então ela fica bem longe do limite de uma pessoa relativamente normal. Então, a Renata tem que ser puxada para a terra diversos momentos, que Renata, não dá, não, né? Se toca, não dá,
ajudar, você realmente não vai salvar o mundo. Então, assim, a Renata colocou uma preocupação aqui quando nós a convidamos para vir representar a Vivenda, porque não tinha quem falasse da Vivenda. E quando a gente faz evento beneficente, como a gente está num país corrupto, né? Num mundo corrupto e num país muito mais corrupto ainda, toda vez que a gente fala de evento beneficente, dá uma impressão que as veterinárias vão viajar com esse dinheiro, elas vão, sei lá, elas vão jantar fora, elas vão fazer qualquer coisa que não seja ajudar realmente. Ainda bem que nessa parte do engajamento animal, a gente tem muita gente engajada, muita gente com caráter, e as pessoas estão um pouco mais acostumadas a falar disso. Mas uma preocupação que a Renata colocou foi, eu vou lá falar? Imagine, se as pessoas acharem que esse dinheiro é para mim, que eu vou pegar esse dinheiro e tudo mais. Só que se ela não viesse, não tinha quem falasse da Vivenda também. Aí eu vou falar da Vivenda, falar, não, gente, já tem uma instituição aqui que ninguém apareceu, mas a gente vai ajudar, não tem Instagram, não tem rede social, não dá para ver os cachorros, mas eu juro que a gente vai ajudar. Então, ia ficar uma coisa muito ruim. Então, quis que a Renata passasse essa situação para vocês. A gente vai colocar aí nas redes o que der para colocar para vocês verem como é um pouquinho da Vivenda. E o que a gente puder ajudar nesse sentido, eu convido vocês a ajudar, não só financeiramente. Eu tô com o WhatsApp aqui aberto e eu até vou pedir, manda para minha conta e agência, porque eu já coloco na hora que eu salvar essa live. Então, quem puder, faz aí se tiver Pix, né? Tá tão fácil agora, faz um Pix aí de R$5, R$10. Deixa eu ver se elas montaram o Pix, espera aí. Então, fazer um Pix é legal, que já... Meu, eu vou pedir para elas fazerem o Pix. O Pix, porque é legal. É que eu não tenho acesso à conta. Sim. Eu não tenho acesso porque eu nem quis ter. Eu não tenho acesso, mas elas me mandam um informativo bancário sempre. E todo mundo que pede, para todos os padrinhos e as pessoas que ajudam, quando ajudam. Até, por exemplo, gente, meu marido acaba se lascando muitas vezes com isso. Porque eu falo, amor, preciso comprar uma antipulga. Aí eu falo, mas gente, custa isso, você me ajuda? Ele fala, mas de novo, Renata. Eu falo, mas só um pouquinho. Aí, pra você ter uma noção, elas mandam a conta mostrando lá, porque aí ele deposita, aí elas mostram a nota que compraram, porque às vezes eu não consigo comprar por essa questão de logística, né? Porque você tem que comprar, ir lá levar e tal. Então, mandar o dinheiro acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque elas compram, então, aí elas printaram a nota, elas mostram o vídeo delas abrindo o remédio, dando para o animal. Então, ele falou, mas eu não preciso ver, eu acredito nelas. Eu falei, não, amor, toda doação tem que mostrar para onde foi, como é que foi usada, porque senão, novamente, né? Senão as pessoas deixam de acreditar. Porque, infelizmente, tem muita gente que se aproveita, né? Tem. Em tudo, né? Então, quem puder ajudar e quem quiser adotar um animalzinho aí um pouco mais velho, né? Eu acho que é a Eli ou o Eli, que tem uma foto com 3 pessoas aqui, mas acho que você conhece, Rê. É a minha tia. É a Eli, falando eu amo cachorro, é o mínimo que eu posso fazer por tudo que a Renata me ajudou com o meu chopp. Então, ela já está se mostrando super interessada em ajudar. Então, às vezes, né, gente, igual a Rê tá falando, é a minha tia. Às vezes a pessoa tá próxima da gente, né, parente, amigo, e não tem noção dos bastidores ali do que a gente passa. Então, eu mesma como amiga, eu sei que a Renata ultrapassa todos os limites do aceitável com essa história de vamos ajudar, mas eu não tenho noção do que a Vivenda passa. Então, é legal a gente saber e aí a gente ter alguma coisa na cabeça. A gente recebe muita doação de animaizinhos que falecem, que os tutores querem doar as coisinhas, né? Eu, particularmente, tenho um problema aqui, que é quando o animalzinho falece, muitos utilizam fito, né? Até chegou, eu tô cheia de fito aqui para embalar, mas são essas ervas, né? São ervas manipuladas. Quando o animal falece, o tutor fala, eu vou doar. Só que ele vai lá e doa, por exemplo, numa grande rede, joga lá numa caixa. E ninguém sabe usar isso sem o veterinário. Vai dar para quem? Para curar o quê? Sim. Então, é um produto descartado, né? E com um auxílio, por exemplo, tendo a Renata, é muito mais fácil, porque aí ela prescreve, as senhorinhas conseguem dar. Então, é muito mais fácil a gente encaminhar. Então, já fica uma dica até para nós mesmas.
O que eu faço, eu recebo várias doações, né? Às vezes, infelizmente, quando eu tenho um pacientinho que morre, assim, eu nunca tive um tutor que falasse, não, eu vou ficar com essas medicações para mim. Às vezes eu falo, olha, guarda essa, né? Eu sempre oriento, eles falam, eu vou doar tudo. Eu falo, não, vamos fazer assim. Guarda essa aqui que a gente vai usar por uma outra vez, porque às vezes, né, tem mais de um animal em casa. Olha, essa você guarda, que o vencimento tá longe e a gente vai. Então eu também ajuda a selecionar e aí realmente aquelas medicações que não não vão ser utilizadas, aí eu sempre recebo e sempre repasso, né? Quando a gente tem algo vencido, que venceu assim faz pouco tempo, óbvio que a gente não pode utilizar produtos vencidos, né? Mas, gente, a gente está falando de animais que, assim, tudo que ganhar ajuda, entendeu? Então, nem sempre a gente consegue fazer tudo perfeito. Então, depende da medicação vencida, né? Por exemplo, um antipulga, algum tratamento tópico, né? Até, às vezes, o vermífugo, se é um mês, assim, bem pouquinho do vencimento, a gente recebe a doação e acaba utilizando, pesando os animais, vendo para quem vai dar, se o animal pode tomar, né? Porque, novamente, eles são todos bem velhinhos, e a gente tem, né, vários probleminhas de saúde aí. Então, a gente faz tempo que eu queria ter um mutirão para banho, né? Então, já vou aproveitar aí a publicidade. Se alguém tiver aqueles banho-tosas portátil, sabe? Eu não sei como é que é o nome, aquele caminhãozinho lá. Ah, a pessoa péssima. Assim, esses banhitosas que são portáteis ajuda bastante, porque lá a gente não tem um lugar, uma banheira para dar banho e tal. Então, todas as vezes que a gente deu banho, foi no balde. Então, e aí, por exemplo, a gente agora tá um pouco melhor, né? Então, a gente tem uma mangueira, tem um fluxo de água que dá para gastar, porque a gente também tem isso. Tem um limite de água que a gente pode gastar por mês, por uma questão da conta. E aí, então, assim, às vezes a situação tá tão precária que, assim, a gente até poderia dar o banho, mas não pode gastar a água, porque senão a gente depois não pode pagar a conta que gastou para dar banho. Então, é melhor eles tomarem água ao invés de tomarem banho, assim. Então, às vezes a gente tem a situação bem complicada. A gente consegue algumas vezes a gente já conseguiu alguns profissionais, alguns tosadores que foram lá de tanta gente pentelhar, por favor, você não quer ir lá, me ajuda, nem que for para passar a máquina, né, fazer aquela tosa padrão para ajudar no calor, para ajudar no banho e tal. Então, a gente tem alguns profissionais que nos ajudam, a gente já teve uma fotógrafa que foi e deu o trabalho dela todinho, gratuito, e a gente faz calendários, né? Esse é também uma forma de a gente arrecadar dinheiro, faz o calendário todo ano e coloca um animalzinho, né, um cachorrinho por mês e tal, e ela faz esse trabalho gratuito quando ela tirou as fotos. E aí tem uma gráfica que também a gente imprime, que é bem bacana, imprime num preço mais de custo mesmo, e aí esse também é uma outra forma que a gente tem de arrecadar dinheiro. Então, é o que a gente fala, você ganhou um eletrodoméstico que você não vai usar, que tá novo, né? Dá pra gente que a gente vai bingar, né? Bingar não, agora vai fazer rifa porque não pode fazer o bingo presencial. Você, sei lá, tem uma roupa nova, tem alguma coisa, né? Que você também pode doar, porque isso entra na rifa e aí entra como um produto, que às vezes a gente compra também os produtos para poder rifar. Então, também tem esse custo da compra do produto. Enfim, gente, é bem difícil, a gente vai trabalhando com muita dedicação, vai fazendo o que dá muitas vezes, a gente está bem longe de um ideal, mas eles precisam da gente, né? Eu, por muitas vezes, quando eu ia de domingo, eu acordava às 6 horas da manhã no domingo, que era o único dia que eu tenho praticamente para descansar, porque hoje em dia é mais difícil trabalhar os domingos, mas e aí eu levantava, domingo, 6 horas da manhã, e falava, gente, por que que eu fui me voluntariar para fazer isso? Aí acordava com aquela cara, gente, eu me enfio em cada coisa. E aí ia para até lá, pego o meu carro, é longe, é minha gasolina, e vou. Mas quando você chega lá, eu chegava lá, e eu tô sendo bem honesta, às vezes eu não tava a fim de ir, porque eu tava cansada, né? E aí eu queria estar num domingo, numa piscina, com os amigos, descansando, né? Curtindo o meu final de semana, afinal,
é gostoso também descansar e curtir, né? Todo mundo precisa. Afinal, veterinários gostam de descansar. E aí, quando eu chegava lá, todo aquele meu mau humor que eu tava, assim, todo aquele, nossa, por que que eu vim? Mudava, porque, assim, a alegria deles, né? E aí você limpando um canil, muitas vezes eu não estava lá como veterinária, né? Eu estava lá como uma voluntária. Então, de justamente dar um banho, limpar um canil, fazer um carinho, ter uma pessoa diferente lá para eles pularem, né? Para dar uma atenção para eles. Nossa, assim, eu juro, saía de lá quase 6 da tarde, porque quando você entra lá, trabalho é o que não falta, né? Você sempre tem um zilhão de coisas para fazer. E aí, nossa, eu chegava quebrada. Segunda, eu ia trabalhar com dor em tudo quanto é lugar, mas uma satisfação de pelo menos falar, poxa vida, eu ajudei um pouco, né? Então, isso é óbvio que você precisa querer fazer, né? Porque é um trabalho árduo, pesado, né? Então, ou seja, você vai ficar suja, porque eles estão sujos, eles não estão cheirosos. A gente não consegue usar o antipulga para todo mundo, né? Então, você pode voltar com uma pulguinha ou outra para casa. A gente pede, a gente sempre troca de roupa, toma todos os cuidados, mas assim, você vai ficar cansado no outro dia, mas a gratificação de ajudar, né, um serzinho ali que só tá abanando o rabo para você, assim, sabe? Não tem igual, não tem dinheiro que pague, assim. Então, é bem gratificante. No final das contas. Embora, né, a gente tenha muitas ONGs, muitas mesmo, a gente também vê que tem ONGs, claro, que são mais divulgadas, que tem muitos voluntários. Então, trazendo isso para a parte humana, né, eu fui voluntária de humanos muito tempo da minha vida e chegou um momento que eu queria ser voluntária da ACD. E eu lembro de eu ter procurado e eu devo estar na fila até hoje para conseguir ser voluntária da ACD, porque eles têm uma fila de interessados em ser voluntários. Então, eles não conseguem que todos os interessados sejam voluntários. Então, a mesma coisa, eu não tenho dúvida que acontece, né, com ONGs de animais. Então, tem ONGs que tem muitos voluntários, né, e uma quantidade que não é todo mundo consegue participar. Tem um engajamento muito grande de estudantes de veterinários, até como a Rê falou, quando a gente é mais novo, a gente jura que vai resolver todo mundo, né? E aí a gente se coloca muito, né, nessas questões. Então, os estudantes, eles são muito proativos nisso. E o que eu vejo é que eles vão sempre para as mesmas ONGs, que são as mais faladas, as mais conhecidas, as que ficam aqui na Marginal, as que ficam, né, em locais muito próximos e muito visíveis. Então, às vezes, não sabem que existem esses outros lugares aí. Então, uma opção também. Eu vou encerrar, deu nosso horário. Rê, vou te agradecer Legal. muito. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Acho que a gente põe aí e não consegue te falar isso todos os dias. Você é super guerreira de estar aí nessa batalha com elas, né? E a gente sabe que a vida do veterinário, ao contrário do que todo mundo pensa, né, é bem difícil porque nós somos cobrados assim pela sociedade, então você tem que fazer por amor, porque São Francisco quis assim, e você tem que se virar. Então, é o que a sociedade nos cobra, não cobra isso de médico, de dentista, de advogado, não cobra isso de mais nenhuma profissão. Todo mundo entende que para tratar um canal de dente custa R$2.000, mas ninguém entende que pagar uma consulta de veterinário custa também. Então, é uma profissão que a gente deve ter passado numa fila ali, que deve ter um karma, não é possível, não é possível. E aí, realmente, a gente vem com essa cobrança da sociedade. Nossa, doutora, mas você vai cobrar? E aí você fala, porque o dono da minha casa cobra o aluguel, porque o dono do cartão de crédito cobra também, porque... Enfim, né, gente? Eu levei meu cachorro ontem na veterinária e uma das veterinárias dele é a Renata também. E, gente, é pago, não é? Ai, amiga, vamos lá em casa tomar um café? Você vai lá e você consulta o estopa. Não é assim, gente, é o serviço da pessoa. Então, só parabenizar mesmo as pessoas que, diante de uma profissão tão difícil, ainda conseguem ajudar o outro, né? E convidar as pessoas para participarem do webinar. Ainda dá tempo. A Renata é uma das nossas palestrantes. Ela vai falar sobre como tornar um ambiente cat-friendly, que é um ambiente amigável para o gato. Então, esse é o dia e horário de palestra. Me conta, que eu não sei. Você sabe de qual?
Sei, vai ser dia 6, no sábado, às 11 horas. Vou de falar um manhã. pouquinho sobre como fazer o manejo cat friendly, que é tão importante e não é uma frescura, gente. Assistam, estão todos convidados, aproveitem para se inscrever, vai valer muito a pena, até porque é um evento, novamente, beneficente, nós estamos todos trabalhando em prol das associações, então ninguém está ganhando para fazer isso, todo o valor arrecadado vai ser dividido entre as duas associações, então é uma forma de vocês ajudarem e ainda assim terem um conhecimento bacana, né? Porque ela está aberta aos tutores também. Então, está aberta a todo mundo, médicos veterinários, estudantes e os tutores, que sempre nos perguntam, olha, eu queria fazer um curso, eu queria saber um pouco mais daquele assunto. Aí, gente, tá a oportunidade de vocês de se aprofundar. De passarem aqui o sábado e o domingo conosco. Tem gente perguntando, mas e se eu quero ver só uma palestra, só duas? Não tem problema, tá, gente? Vocês vão ter um link, vocês entram lá na nossa bio aqui do Instagram, vocês vão ser, clicando lá, vocês vão ser jogados já para o Simpla, né? Jogados no bom sentido, vocês vão lá para o Simpla. No Simpla, vocês adquirem esse ingresso. Esse ingresso custa R$60 se você quiser participar de um dia e R$100 se você quiser participar de dois. Nossa, mas por que esse valor? Porque é o valor de uma ração mediana. Então, nós vamos doar, a gente não sabe ainda a marca, mas nós vamos doar rações medianas. Então, nem a ração de combate, como a Rê falou, que é a ração mais baratinha, nem a ração top de linha. A gente vai doar a mediana, então a gente vai comprar em sacos dessa ração. É o valor dela, ligamos para o fornecedor, ele falou R$100. Então, é o valor do ingresso. Por que as pessoas a gente não abriu para doar? Uma, porque não é presencial, para você levar o saco de ração. E outra, porque eu falo aqui que é igual churrasco de amigo. Você fala, cada um leva 1 quilo de carne, vem um monte de linguiça e um leva picanha, né? Então, assim, porque é verdade, né? É verdade. A Renata tá rindo porque é verdade. Gente, o meu namorado é churrasqueiro. Toda vez que eu falar, eu vou pedir para ele trazer 1 quilo de carne, ele fala, não, que eu não vou ficar fazendo linguiça o dia inteiro. Então, assim, é isso que acontece. Não, e Ju, também é importante falar que a gente não está recebendo as doações, as pessoas comprarem, além do fato de ser online, é porque, assim, se você, por mais que eles sejam animais carentes, a gente tenta manter a mesma ração, boa ou não, né? Porque senão eles vão passar mal, né? Lembrando que a gente não pode trocar a alimentação dos animais, assim, tipo, vai vir um saco de cada marca e cada tipo. Exato. A gente já fez muito evento assim, eu já fiz até aniversário assim, e é uma questão, porque nós somos veterinários, nós sabemos disso. Aí a gente dá um monte de ração, uma de cada marca, você provoca um problema intestinal nesses animais, mais problema do que eles já têm. Né? Então, se eles estão acostumados com uma ração X, que seja ração X. Se eles estão acostumados com uma Y, então precisa ser alguma coisa ali mediano para eles, né? Então, é isso. Então, é por isso que nós não deixamos virem os produtos até nós. Quem tiver produto palpável em casa, medicamento vencido há pouco tempo, o animalzinho que faleceu por algum motivo, comprou e não usou, aí vocês liguem para mim, para Renata. Aqui na empresa a gente tem motoboy, a gente consegue fazer um bem bolado, motoboy e retirar, ou às vezes é perto da minha casa, perto da casa da Renata, perto da casa da Mari, enfim, temos gente espalhada por São Paulo inteiro. Sim. Consegue passar. Eu consigo retirar as doações muitas vezes, né? Por exemplo, já recebi ligações de pessoas que não eram minhas clientes, mas alguém falou, enfim, não lembro como chegou o meu telefone e falou, olha, eu tenho essas medicações. Eu falei, vou buscar. Lógico, vamos lá, vamos buscar. Então, doação a gente está sempre indo buscar. Né? A gente tem gente em todas as regiões de São Paulo. Então, se você tem alguma coisa, entre em contato com a gente. Então é isso, gente. Então estão convidados mais uma vez. Clica lá na bio, vai para o Simpla, adquire o ingresso. Tem dificuldade, liga para a gente. Meu telefone 980210461. É o mesmo de sempre. Escreveu no Messenger, a gente vai responder assim que possível também, tá bom? Então, obrigada, Rê. Bom dia para você. Obrigada, Ju. Que dê certo, que a gente consiga doar muitas coisas aí para vocês. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco da Vivenda e vamos lá divulgar esses animaizinhos. Quem sabe a gente consegue algumas mamães e alguns papais interessados em adotar a melhor idade e dar esse conforto no finalzinho de vida deles.
Sim, com certeza. E Rê, já vou te pedir aqui, porque senão a gente vai desligar, vai esquecer. Manda foto dos dois animais, tanto a Doberman lata quanto o Pitch branco. Mano, Vamos eu colocar a mando o foto que eu tenho. hoje, tá, gente? A gente coloca aí no Ah, Stories legal. e já coloca hoje. Então, quem se Eu vou te interessar, mandar o vídeo do cadeirante, né? perfeito. A Que vou Marli agora com a cadeirinha. também. Quem acompanhou aí já consegue ver do que a gente está falando. Tá bom? Tá bom. Então, beijo, Rê. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, obrigada, pessoal. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.